Olá pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto. Aqui novamente o Gabriel Rubens e hoje eu volto a fazer essa série de episódios para mostrar que tem muito mais coisas em TI além do que ser um programador. E eu tô aqui e tenho o prazer de trazer a Gabriela De Luca para falar um pouco de como que é a rotina de trabalho dela. E Gabriela, muito bem-vinda e fico muito orgulhoso de ter você aqui porque eu consumo teu material, eu leio teu Medium, eu vejo posts teus no LinkedIn já há bastante tempo, então fico honrado de trazer você aqui e poder bater esse papo. Então, bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa. De nada. Então vamos lá, e eu acho que para começar a conversa, eu queria começar com você se apresentando e falar um pouco da tua carreira, né, que é como você chegou até aí, e aí daí a gente passa para esse último trabalho que você tem e se aprofunda um pouco mais nele. Tá. Bom, então eu sou a Gabriela De Luca, pode me chamar de Gabi. Eu tenho uma carreira variada. Eu sou formada em administração. No meio da faculdade eu resolvi tirar um tempo, e foi no período que eu morei por 2 anos em Dublin, que foi onde eu tive uma oportunidade de experimentar morar fora do Brasil. Isso foi em 2007, 2008. E viajar pela Europa foi uma experiência incrível. Então, quando eu voltei em 2008, eu sempre tive vontade de morar fora. Aí, continuei a faculdade, acabei trabalhando com consultoria, acabei me envolvendo com RH na prática e com recrutamento e seleção. Quando eu terminei a faculdade, eu tive o apoio de um professor para fazer mestrado, e ele me incentivou, né, para fazer o mestrado, e eu acabei entrando num mestrado em administração focada em recursos humanos, que foi quando eu realmente aprofundei, assim, os meus conhecimentos de pesquisa e pesquisei carreiras de pessoas desviantes, que são carreiras de pessoas que têm profissões que não são vistas como profissões. Por exemplo, o que eu pesquisei foram pessoas que tatuam, mas programadores mesmo, pessoas que trabalhavam remoto, UX, Product Owners, todas essas profissões que surgiram recentemente poderiam ser encaixadas como desviantes, que não tem um caminho claro, né, a seguir. Acho que mesmo recrutadora tech, assim, que é o que eu sou também. Hoje. Né? Então, a vida. Nisso. O argumento da dissertação era justamente esse, que só porque não tem uma profissão, tu não assina uma carteira dizendo Tech Recruiter, não quer dizer que não existe uma carreira a ser perseguida e vivida. Então, foi uma experiência incrível. A louca, eu resolvi fazer um segundo mestrado em filosofia da história, porque eu queria entender como que as pessoas fazem sentido das suas histórias de vida, que também tinha a ver com entrevista e carreiras, e entender como é que a gente ressignifica as nossas vidas a todo momento, dependendo do que a gente está vivendo e que a gente quer. Só que no segundo mestrado eu não consegui uma bolsa, não tinha como, acabei abrindo uma empresa de consultoria e pesquisa, e entre outros projetos que eu fiz um projeto para Round Pegs. E esse foi um projeto no início de 2017. Então, até então, a minha carreira era muito cultura organizacional, pesquisa, muita entrevista, recrutamento, nunca em tecnologia. A Round Pegs me chamou para entender a cultura do trabalho remoto, porque eles eram uma empresa remota, ainda são até hoje, e tinham dificuldade de convencer as pessoas de que fazia sentido trabalhar remotamente. Olha só. E aí, né? E aí a ideia, eles me contrataram para entender a cultura do trabalho remoto e como entender a cultura da Round Pegs, fazer essas coisas casarem e contar essa história para fora para recrutar pessoas. Então eu fiz o trabalho e fiz um plano de ação e no final meio que, tu tem tempo para executar, quer vir, né, startup, né, aquela coisa. E eu vou, trabalho remoto, vou ter a oportunidade de sair do Brasil. Que era aquela história de Dublin de 10 anos antes, assim. Então, comecei a trabalhar na Round Pegs como focada muito em recrutamento, desenhando todo o processo. E a minha base de recrutamento, ela foi muito baseada em sourcing, porque... Então, e aí entra um pouco a diferença entre recrutamento e sourcing, que a gente pode falar depois, que eu acho que tu vai querer explorar. Enfim, foi muito na prática, desenhando e executando.
eu tive uma grande sorte de acabar tendo o suporte de uma consultora que hoje que se tornou uma amiga, que é a Kelly Maia. Ela é recrutadora hoje no Google, no Brasil, e foi uma grande mentora para mim, assim. Então, acho que ter a figura dela para me indicar o que ler, o certo e errado, assim, as bases, foi fundamental para mim, assim. E a autonomia que a Round Pegs me deu também, né? E confiança. Bom, fiquei na Round Pegs 4 anos, mudei para o Canadá nesse meio tempo. E como startup, fui pegando várias responsabilidades, mas eu queria muito focar em recrutamento, na expertise. Acabei entrando na Shopify como Tech Recruiter. Fiquei um tempo na Shopify. Acabei recebendo uma proposta incrível de uma empresa chamada Andela para liderar um time de Talent Acquisition. Também fui para lá, cumpri assim, os goals que a gente tinha, mas liderando o time eu entendi que o que eu queria mesmo era ficar na parte técnica do recrutamento. E agora eu sou recrutadora na MongoDB, ainda aqui no Canadá. Mas enfim, sou uma Tech Recruiter, full cycle, e é isso. Pô, legal. Eu acho que tu postava coisas sobre a tua pesquisa no LinkedIn, não? Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Eu cheguei a postar uma entrevista que eu fiz, porque foi uma dissertação premiada, eu ganhei 2 prêmios por causa da tese. E aqui e ali, eu gostaria de trazer mais, pra ser bem sincero, eu acho que eu tinha que voltar. Mas sim, de vez em quando eu falo. E no final das contas, as coisas que eu publico, mesmo teve um post que é um dos meus preferidos, que é o que fala de carreiras e álgebra. Não sei se tu lembra desse. Que é eu não li, mas eu já vi. Eu não li esse, não sei qual é. A base teórica por trás daquele artigo que fala de álgebra, até para pegar um pouco, para se eu vou conquistar os programadores ali, sim, ou galera de data, sei lá, né? Mas por trás daquilo ali tá a minha tese sobre carreiras. E é isso, assim, tipo, não existe um percurso e daí se tu muda de ideia, precisa começar do zero, sabe? Isso não existe. Sim. A gente só reconta a história, assim. Esses eu lembro que eu vi, acho que 2 sobre migração de carreira e não, sem recomeçar do zero, né? Eu lembro de ter visto esse de álgebra, eu não abri. Legal. Os de carreira, porque teve 2 conversando com brasileiras fora, que estão morando na Europa. Então. Tá bom, legal. Tem bastante coisa, então vão ficar todos os links para tudo isso no final. A gente vai voltar no final para falar, e aí eu também deixo nas descrições. Mas agora, até para acertar, tu falou da MongoDB, é uma famosa na parte técnica, né? Então, vou partir do trabalho desse, e tu pode comparar também com as que tu estava anterior, né? E qual que é a composição, assim, até para entender mais na tua empresa, do time que tu trabalha? Qual que é a composição? Tem muito mais recruiters com você? Tu tem um chefe? Qual que é? Como se eu vou falar em geral, assim, as empresas maiores, tipo MongoDB, Shopify, acho que tem estruturas bem parecidas e a gente usa em geral. Mas sim, existe... Tá. Eu vou usar elas de exemplo. Então, existe o time de recrutamento, que é formado por pessoas que recrutam. Então, normalmente, full cycle recruiters. Esse time daí tem um gerente, que é o recruiting manager. E essa galera é focada em entender quais são as demandas do job, postar, conversar com os candidatos, pelo menos na primeira interação, e caminhar com esses candidatos ao longo do percurso até uma oferta. Então, a gente cuida desse momento, assim. Mas a gente tem apoio. E tipo, quando tu tá numa startup, por exemplo, normalmente a pessoa que é recrutadora faz tudo. A gente tem apoio de 2 lados. Um lado é o time de sourcing. Então, sourcers são a galera que... são os detetives. É a galera que encontra os prospects. Não necessariamente... falam com os prospects, mas encontram eles. E aí passam pra gente, pra galera que recruta, continuar ali. E do outro lado a gente tem os recruiting coordinators, que é até uma coisa que eu falo pra galera brasileira, que às vezes fala que eu sou coordenador de RH no Brasil.
Recruiting Coordinator não é coordenador de RH brasileiro. Recruiting Coordinator é a galera que garante que as entrevistas estão sendo bocadas corretamente. Então, eu tenho o apoio do coordinator para falar com o candidato, com o entrevistador, e ter certeza que essa entrevista vai acontecer na hora certa, do jeito certo. Então, eles são meio que uma operação, assim, sabe? Entendi. Mas, em geral, é esse o time, assim. A pessoa que recruta está no centro. E aí tem as outras figuras, que são Hiring Manager, que é a pessoa que vai tomar a decisão. Então, numa startup vai ser o Head de Engenharia, que vai ser provavelmente uma pessoa que entrevista, vai ser a pessoa que vai ter acesso às informações mais sensíveis do processo e vai tomar a decisão junto com a pessoa que recruta. E aí tem o painel de entrevistadores, que aí normalmente são diferentes níveis, peers ou stakeholders. Fica chato eu falar assim essas palavras em inglês, não sei. É que tem algumas palavras que são difíceis. Tá. Não tem problema. Tipo, eu acho que assim, até bom, talvez pode ser difícil, mas quem estiver ouvindo, se não entender, eu posso até deixar na descrição, quando estiver editando, eu coloco, aí a pessoa sabe para copiar e colar e já aprende o termo, porque é importante, né, saber. Tipo, o negócio do Recruiter Coordinator, por exemplo, eu nem sei como é que é o nome em português, assim, como é que se existe. Mas, enfim, a galera que entrevista, né? Sim. Então, esses são os principais players, assim. Mas, assim, depende muito do tamanho da empresa, da complexidade, mas essas são os players das empresas que eu trabalhei, normalmente. Tá bom. Nossa, tem mais pessoas do que eu imaginava. Eu tava comentando contigo, né, que eu participei de entrevistas como entrevistador, sempre como parte da equipe, que é aquela entrevista de pares, né? Ou às vezes para fazer alguma simulação de cenários, para saber como a pessoa reage. Mas eu nunca me envolvi em, como que essa pessoa chegou aqui e depois, sabe, eu só dava o meu feedback formal. Tipo, tinha uma conversa com minha equipe, normalmente o head da área, né, todos nós juntos. Passar o meu feedback oficial na plataforma que a gente usava. E dali, pra mim, eu só saberia se a pessoa entrou ou não. Então, eu não sabia que tinha todas essas coisas por trás. Tem muita coisa por trás. E por isso que eu acho massa fazendo isso. Porque eu acho que quando a galera reclama também da galera que recruta, porque recrutador é horrível, tem muita coisa envolvida no processo, assim. Então, e tem diferentes tipos de pessoas que recrutam também. Tipo... Sim. A minha maior experiência é com in-house, que é a galera tipo eu trabalho na MongoDB, eu recruto para MongoDB, eu trabalho internamente na MongoDB. Mas existe as pessoas que recrutam para agências, que normalmente é um formato muito mais baseado em comissão, com diferentes clientes, é uma pegada mais volume, assim. Que também diferencia muito como a gente faz o nosso trabalho. Assim. Mas enfim, que eu acho que eu tô desviando um pouco. Não, eu acho legal falar isso, porque estando na Europa, eu recebo muito contato de, principalmente, recrutadores da Ucrânia e Polônia, assim, que eu vejo que é mais, parece que eles são de alguma consultoria mesmo, não interna da empresa, quando eu vejo o cargo. Então, existe essa diferença mesmo, que eu vejo que eles fazem as coisas muito mais rápido normalmente, né? Eu entro em contato, já quer marcar a reunião para outro dia. Sim, a reunião normalmente é tipo 20 minutinhos e para outras pessoas demora mais. Então tem essas diferenças também. Tem. É um approach bem diferente, assim, tipo, e eu sou mais do lado, assim, mais in-house, mas são approaches bem diferentes. Então, enfim, diferentes possibilidades. Muito bom, fiquei agora... abriu mais a cabeça para o que acontece no processo inteiro, assim. Agora passando o que tu falou, mas só para te dar uma ideia, assim, o que tu falou que tu fazia reunião para conversar sobre, a gente chama isso de round table, que é no final do processo a gente reúne o painel para discutir e aí, beleza, no final a gente pede, pelo menos uma prática que eu uso no final, dá tchau para os entrevistadores, pede para o hiring manager ficar, fica aqui comigo só 5 minutos para a gente terminar a discussão, decide ali comp e oferta, se vai fazer ou se vai rejeitar o porquê.
E aí continua o processo. Mas só para te dar, assim, existe uma técnica por trás do que está acontecendo ali. É um processo, enfim. Existe, eu adoro. Sim. Tem até... Não só técnica, mas a minha empresa, pelo menos, tenta preparar a gente com curso sobre bias, sabe? Para entender o processo. Sensacional. Como a gente deve fazer, como deve dar feedback. Eu lembro que por um tempo em outras empresas a gente ia comentando por Slack, sabe, as coisas, e aí já nessa empresa eles falam, evitem comentar porque vocês podem mudar a cabeça de cada um. Guarda na sua cabeça qual que é a sua ideia, anota, porque senão nessa discussão final tu pode ser influenciado, né, ou pelo head, ou sei lá, então tipo, guarda a sua informação e só depois você conversa, mas conversa sendo honesto para o que você achou, mesmo que você discorde. Então, existe mesmo algumas coisas, isso mudou muito a minha percepção de como funciona. E hoje eu detesto, sei lá, por exemplo, foto em currículo, sabe? Depois de aprender essas coisas assim, eu fico, putz, então, isso influencia muito mais do que a gente imagina, né? Foto, o nome da pessoa. Eu acho sensacional que eles fazem isso. A gente também faz treinamento em bias, todo kit de entrevista inclui lanche de bias, de diversidade e inclusão, tudo isso. Essas são empresas que eu curto, porque não é toda empresa que faz isso. Sim. E tem, né? A gente mesmo, se a gente vê se a pessoa é brasileira, rola uma abertura diferente no coração, sabe? E vai rolar. Sim. Tu só tem que estar consciente dela. A pior coisa é o bias não vai ser evitado, ele vai ser, opa, tá acontecendo, né? Tipo, mais o sinalzinho sobe, opa, presta atenção, né? Tenta se comportar de forma diferente, mas é automático. Senão seria fácil acabar com o bias no mundo, né? Exatamente. Que legal que eles fazem. E tem mais uma pessoa aí, pelo menos no processo que eu passei, que depois, na minha empresa, tem uma pessoa que é mais a parte legal, né? Tipo, agora deu certo tudo e a continuação do processo como que eu arrumo um visto pra essa pessoinha aí que tá querendo vir, como que eu auxilio, seguro a ansiedade, pelo menos a pessoa da minha empresa ajudou demais, porque o visto demora de sair, e eu não imagino quantas e-mails ela não deve receber, ela sendo formação em advocacia, mas tá ali pra gente como quase como psicóloga, às vezes até fazendo call pra explicar como que é o processo, é demorado, não tem problema, porque tem gente que acaba desistindo de tanta ansiedade que né, esperar 6 meses pra viajar sabendo que já tem emprego, sabendo que tu vai sair da empresa que tá, quando que eu falo que eu vou sair. Então tem mais essa parte aí também que quem não tem, eu vejo a diferença de mudar de país sem isso, e eu achei que foi difícil a minha, eu falo, não, putz, eu acho que não foi tão difícil assim, porque eu tinha tudo isso que todo mundo tem dúvida, eu tinha um apoio ali de alguém, até pra falar de casa, escola para filhos, né? Não, com certeza. Aí são os caminhos, né, que daí tu decide a oferta, vai decidir a oferta com base nas coisas que, como recrutadora, tu perguntou na primeira conversa. Então, quando a gente pergunta no início do processo, tem perguntas básicas que rolam, né? Onde tu mora, se vai rolar relocação, se a pessoa está disposta a relocar, que tipo de visto, e expectativa salarial. A gente pergunta essas coisas na primeira conversa para ter certeza que a gente não vai desperdiçar tempo de ninguém, e preparar lá os rumos da oferta, que eu vou ter que levar isso para o time de coordenação, que consegue fazer um contrato simples, ou tem que levar para o time de imigração, que aí... Mas a galera que recruta não se envolve diretamente com essas coisas. E aí depois, eu não sei se a empresa tem isso, normalmente, acho que na Europa as empresas fazem mais ainda background check, ou reference check, que também pode envolver times legais ou empresas terceiras. E aí, com tudo certo, tem mais o time de onboarding, né? Que é o time que provavelmente também falou que é o computador que não chega, ou foi pro endereço errado, alguém roubou. Enfim, aí tem todo o time de operação ali. É verdade. Então, não parou. Bem lembrado. Mas, novamente, na minha experiência, tem um onboarding semana inteira. Então, tem algumas atividades. Então, eles fazem essa coordenação. Eles fazem a coordenação também, tipo, de ter um mate, sabe? Tipo, alguém da empresa que quer ser voluntário para te ajudar em algumas dúvidas.
Então tem alguém coordenando nisso. Então tem muito trabalho, pensando agora, então não para no legal, principalmente quando você vai pra fora, porque ainda tem esse onboarding que eles acompanham, depois pedem feedback. Eu lembro que no meu, de quando eu fiz o onboard pra hoje, é outra coisa, porque eles vão pegando feedback de todos os candidatos, como eu, né? Depois que passa um tempo, falar como foi tua experiência. Legal, nossa, tipo, abriu a cabeça, assim, tipo, do processo de ponta a ponta, né, do que eu pensava. Então, tem bastante e a pessoa coisinha. que recruta é um momento, né? E aí é o time de Talent Acquisition com recrutamento e sourcing, tu tem o time de coordenação, o time de onboarding, o time de migração, o time de operação e o time de TI. Que aí já sai um pouco do time de talento. Mas tem muitos caminhos, assim, e acho que a galera às vezes fica meio RH, sabe? Ou recrutamento, mas tem muita coisa técnica para fazer. Mesmo time de operação, assim, até tu ver. Agora eu vou sair um pouco do assunto do recrutamento, mas é porque realmente, às vezes, o time de talento precisa de galera que sabe mexer em Workday ou no ATS, assim, uma galera técnica, sabe? Saco. Então, não é à toa que tem um monte de vaga para Workday Developer. Tá. Eu, como usuário, não sou da equipe de People Team, mas tem que usar. Eu sempre um saco, eu detesto aquele software. Assim, bom, serve pra alguma coisa, né? Não tá lá à toa com todo mundo usando. Com Ele certeza. deve ajudar em outras coisas. Mas eu queria entender agora, tá bom, a gente viu essa cadeia inteira de valor, né? Eu queria entender agora, tipo, pra ti, na prática, como que eu, Gabriel, vamos lá, head de engenharia, um dia talvez, eu quero montar uma equipe nova, né? E como que isso chega pra ti, sabe? Quais informações tu pediria pra mim, pra eu saber, tipo, como que eu prossigo? Então, como que acontece? E, assim, as responsabilidades podem mudar. Nas empresas que eu trabalhei, a pessoa que recruta tem bastante ownership, tá? Então, mantenha isso em mente. Mas, enfim, como vem normalmente, o meu gerente de recrutamento me fala: tu vai pegar essa rec, vai conversar com o hiring manager. É buscar um encontro com o hiring manager para entender essas necessidades, quais são. Deixa eu pensar agora alto, assim, mas eu acho que existem 3 aspectos que eu vou conversar com esse hiring manager, com essa hiring manager. Entender o time, o contexto do time, então qual é a missão desse time, quantas pessoas são, o que tem de legal no time, o que tem de não legal no time, enfim. Entender o papel em si, então o que essa pessoa vai fazer, quais são os hard requirements, tipo, não, se não tiver, não tem como, e o que seria legal, mas tá tudo bem, pode aprender. Então, entender requirements, requisitos. E a terceira coisa é entender o mercado. Então, onde essa pessoa que contrata, quais outras empresas tem que nossa, se a gente trouxer uma pessoa da empresa X, seria maravilhoso. Ou times, se tem indicações, se tem algum canal do Slack interno que a gente poderia publicar, job board, entender o mercado, para daí eu conseguir usar isso no meu sourcing ou passar essa informação para o time de sourcing. Então eu diria esses 3 grandes áreas, assim. Com isso a gente faz o job description, quem valida pode variar, mas com certeza a hiring manager precisa validar a job description. E aí a gente publica e começa. Bom, e aí. Daí eu posso falar o que a gente faz depois que publica, mas é assim que, em geral, eu coleto a informação. Tá bom, não. Pode seguir. Aí vamos pro próximo passo. Bom, o próximo passo então, a gente posta. Então, quando a gente posta, normalmente a gente vai ter 2 vias. Também depende, tá? Aí tem várias vias de conseguir candidatos. Os aplicantes ativos, então, que vão aplicar lá. Vai ter os aplicantes por sourcing, que são prospects, que a gente vai encontrar e tentar engajar com a vaga. Pessoas que são referenciadas. Por links? E, às vezes, por links, pessoas que trabalham na empresa que tem uma indicação para fazer indicação.
Mas, em geral, é assim. E a gente começa a ter esses aplicantes e normalmente a pessoa que recruta vai ser a pessoa que vai revisar esses currículos e passar adiante para a próxima fase. Muitas vezes essa revisão de currículo... Eu nunca trabalhei, eles falam de revisão de currículo automático. Eu nunca vi, tá? Não sei onde que acontece, assim. Mas todas as empresas que eu trabalhei, os currículos foram todos vistos por uma pessoa. Mesmo assim, de pegar vagas com 400, 1.000 aplicantes e ser manual a revisão. Então a gente revisa, muitas vezes tem suporte do hiring manager para revisar. E aí a galera passa para as entrevistas. Então, e aí tem o ciclo de entrevistas. Assim, no intake meeting, naquele primeiro encontro com o hiring manager, a gente fala dessas coisas também. Como é que vai ser o processo? Quantas entrevistas vamos fazer? Quem vai fazer essas entrevistas? Precisamos treinar esses entrevistadores? Enfim, a gente faz o setup a gente faz a configuração do processo também. Porque eu vou precisar dessa informação para passar os candidatos adiante. E aí varia, né? Como vai ser o processo. Normalmente, a pessoa que recruta vai fazer a primeira call e vai ser o primeiro filtro. Normalmente. E normalmente, o hiring manager vai ter pelo menos uma entrevista com o candidato. Mas de resto, as entrevistas variam. Pode ser um projeto, que é um tema de casa, enfim. Daí tu sabe, acho que quase que melhor que eu, não sei. E aí a pessoa que recruta vai fazendo a coordenação desses candidatos ao longo do processo, assim. Tá. No meu dia a dia, não sei se isso interessa, mas o dia a dia acaba sendo muito... Porque o intake meeting e a round table do fim, a decisão, são muito pontuais. Acontece uma vez, né? O dia a dia mesmo, cara, o meu dia a dia é conversando com o candidato o dia inteiro, marcando as calls, revisando o currículo, movendo essas pessoas, pivotando o candidato. Às vezes aplicam para uma vaga, tipo, o que tu tá pensando, mas tem essa outra vaga. Então, fazendo essa gestão, assim. E muito sourcing também. Então, meu dia a dia é mais ou menos isso. Interessante. Sim. E quantas reuniões tu faz por dia, assim? Porque quando eu vejo uma pessoa, sabe, recruiter, eu sempre penso nisso, que deve ser reuniões o dia inteiro, assim, porque tá mandando link, aí espera, coordenação. Eu tenho dificuldade com podcast, sei lá, eu faço 3 episódios por semana e paro um pouco, sabe? Eu faço um pouco mais. Eu tento ter muito adiantado, então eu tenho alguns episódios que já tá lá na frente. Mas mesmo assim, é uma dificuldade gigante. Eu achei esse link pra mandar que nem o Calendly, sabe, que facilita a minha vida, sei lá, em 90%. Sim. Mas mesmo assim é difícil. Então eu olho pra vocês e eu fico pensando como. Cara, eu sei. Eu também uso Calendly, by the way. Porque, nossa, também, desde que eu descobri. E foi um programador que me falou de Calendly há muitos anos atrás. Depende da pessoa que recruta também. Eu gosto de... Não é que eu goste, eu acredito muito na conversa com a pessoa candidata. Então, eu acabo tendo muitas entrevistas. Eu faço umas 4 horas, 3, 4 horas por dia eu tô em entrevista, mais ou menos. Então, o que eu tento fazer é mais ou menos metade do meu dia conversando efetivamente com pessoas, e a outra metade do dia é syncs internos e admin. Então, fazendo update da ITS, colocando scorecard, pedindo para as pessoas colocarem scorecards e tal. Mas eu diria metade do meu dia vai em entrevistas com candidatos, talvez mais 1 ou 2 horas, com umas 6 horas de reunião, mais ou menos. 6 horas das 8. Bastante coisa. Mas, de novo, depende sim, muito. Sim, claro. Eu não quero só que ninguém entenda que a pessoa recruta passa 6 horas por dia. Sim, não é sim. todo mundo, assim.
Não, fica tranquilo, porque eu acho que nesse episódio, ou nesse tipo, é muito importante entender a realidade e entender que a tua realidade, né? Existem várias formas, vários tipos de empresa, vários tipos de recrutadores, personalidades, né? Forma de trabalho, então, tranquilo. Mas eu acho isso legal. Tem um podcast que eu gosto muito, chamado Work Life, com Adam Grant, que ele fala sobre trabalho em geral. Ele tem uma entrevista sobre Reinvent Job Interview, algo do tipo, que ele fala que essa parte da comunicação acaba sendo a mais importante mesmo, que algoritmos ajudam muito, assim, mas eles fazem a gente perder, às vezes, algumas informações. Meu LinkedIn, eu não atualizo normalmente, então não tem nada que eu faço na minha empresa atual, por exemplo, né, e eu acho que isso, se não tiver uma conversa, se a pessoa não tem mais experiência, assim, na área, acaba passando batido, então eu gosto bastante. Agora uma dúvida. Não, total. O que eu fiquei pensando é o quanto saber a parte técnica é importante para ti. Porque assim, é uma dúvida que até eu trabalho com agilidade, então volta e meia eu trabalho mais com... Volta e meia não, a maioria das vezes coordenação da equipe, às vezes eu tenho que ir lá dentro só para ajudar alguma coisa, mas normalmente é mais com treinamento, coaching deles. E volta e meia o pessoal tem essa conversa. Eu tenho uma base técnica, então eu até consigo entender. Mas volta e meia alguém pergunta, eu tenho que saber programação para trabalhar com isso, porque eu tô tendo que lidar com desenvolvedores. E Sim. Como que é pra ti? Então, eu a minha resposta para essa pergunta é não. Tu não precisa programar. Se eu soubesse programar, eu não seria recrutadora. Eu seria programadora e ganharia o salário de programadora. Pra mim não faz sentido alguém achar que pra ser recrutadora tu precisa programar, assim. Mas tem gente que acredita nisso, tá? Por que eu não acredito? O nosso papel, o principal, é engajar e garantir que a gente vai passar, não passar, agora eu tô pensando isso alto, mas a gente vai entregar toda a informação que o hiring manager precisa para tomar essa decisão. A gente não toma a decisão. Então, o que eu faço? É óbvio que eu entendo o básico, e cada vez que eu vou... E aí é muito meu approach, tá? Não tô falando por nenhuma empresa aqui. Eu tento entender quais são as coisas básicas que eu consigo filtrar para passar para a segunda entrevista. Se essa pessoa ela não me der informações claras sobre essas coisas, eu não consigo passar ela para a próxima fase. E aí cada vaga que eu tô recrutando vai ser diferente, assim. É claro que se eu estiver recrutando recrutadores, é muito diferente. Mas, por exemplo, eu peguei uma vaga uma vez, eu tô lembrando aqui, que não estava claro para mim, era uma indústria muito diferente, era a primeira vez que eu estava trabalhando com aquela indústria, a primeira vez que eu estava trabalhando com aquele papel. Eu pedi pro hiring manager me dar uma pergunta para eu perguntar e me dar uma resposta ideal. E aí eu ia usar isso como uma referência para fazer o meu assessment e para fazer a minha avaliação. E mesmo nesse caso, com algumas pessoas candidatas, porque tem candidatos que isso é óbvio, sabe? Se a pessoa não tem a senioridade que a gente está procurando, eu não preciso ser uma pessoa técnica para saber disso, sabe? Se eu estou procurando um senior software engineer, às vezes fica muito claro que a pessoa não é senior, entende? Mas Sim. às vezes não. Então a gente também pede o apoio para o hiring manager. Olha esse scorecard, ou às vezes pede para... Tem uma prática que a gente faz muito que é shadowing, que eu não sei como é que é em português, mas é tipo a pessoa fazer a entrevista contigo, observar a entrevista contigo. Tu deve ter feito shadowing para treinar como entrevistador. É uma prática bem usada com treinamento. Mas enfim, isso também, às vezes se eu tô insegura no início sobre a minha expertise, eu peço pro hiring manager fazer shadowing das minhas calls, ou ele fazer entrevistas e eu fazer shadowing com ele, ou ela, para entender como é que ele avalia. Enfim, só tô te falando aqui os recursos que eu uso, mas a resposta curta é, cara, não. E, sinceramente, eu acho um absurdo quando as pessoas falam que recrutador... Existe a entrevista com a pessoa que recruta não é técnica, ela é uma entrevista normalmente
para ver básico, ver as informações básicas da pessoa, localização, a necessidade de visto, essas coisas, sabe? Sim. Pensando no meu ponto de vista, né, tipo, agora como candidato, eu também acho que não. O que eu acho legal é quando tem algumas informações chaves, como você falou, né? Eu acho ruim quando tu pergunta, a pessoa não sabe nada, fala assim, não, tudo vai ser com a próxima pessoa, sabe? Mas quando você entende algumas coisas chaves, assim, tipo de... Pra minha posição, eu perguntaria, sabe, quantos times são, como tá organizado, assim, e aí essas coisas assim mais básicas só porque isso acho que me ajuda a decidir se eu quero ir pra próximo ou não. E é até um mecanismo pra mim pra não perder o tempo das pessoas numa próxima se eu achar que eu não me encaixo ali, sabe? Eu penso assim, se eu tenho dúvida, eu falo, ó, eu gostaria de fazer, mas eu não tenho certeza. Então, talvez falar com uma pessoa mais técnica é legal. Ou eu já prefiro falar, olha, eu acho que não, sei lá, a gente fica com contato, mas eu acho que eu não sou a melhor pessoa, porque eu imagino o tanto de pessoa que vocês falam, né? Então, eu prefiro, tipo, já dar informações suficientes. Então, esse tipo de coisa básica, eu acho que sim, mas técnico, eu acho que não faz sentido também, não. Não, com certeza. O que eu tô a minha resposta muito imaginando vamos fazer um pair programming agora, 5 minutinhos. Não tem como eu avaliar, entendeu? Não dá pra ser bom em tudo. Então tu tem que focar no que vocês precisam fazer, né? Claro. Exato. E essas perguntas que tu falou, quantas pessoas estão no time, o approach de uma pergunta clássica também é qual que é o approach gerencial do gerente dessa vaga? Eles perguntam para mim. Com o tempo, como recrutadora, tu também consegue entender quais são as perguntas frequentes de candidatos, né? Então, quando tu vai fazer um intake meeting, tu já sabe as perguntas, as respostas que tu vai ter que ter. Então, quando eu falei assim, eu preciso entender o time e o contexto do time, é porque eu sei que os candidatos vão me perguntar quantas pessoas estão no time? O time tá crescendo? Como que cresce? Sabe? Sim. Então, isso com certeza eu preciso saber. Assim. Inclusive, você tem um post também, esse eu não li, tá salvo no Instapaper lá, que é perguntas, né? Boas perguntas pra fazer. Eu preciso ler porque eu pergunto demais, assim. Eu sou uma pessoa meio chata nessa, assim, que eu fico fazendo várias perguntas pra entender. Eu acho sensacional quando as pessoas perguntam. Eu, particularmente, falo que eu acho que a melhor forma de avaliar uma pessoa candidata é ouvir as perguntas que ela tem pra fazer, assim. Legal. Diz muito do candidato, pra mim. Uma das pessoas que me passou, quando eu entrei, né, na empresa, ela já saiu logo depois, mas, tipo, antes de sair, ela quis fazer uma entrevista que fazer uma Ana comigo, e ela falou, né, uma das coisas que eu gostei de ti foi que você fez muita pergunta, você fez muita pergunta mesmo, e eu vi que você estava avaliando com cuidado, era aquela segunda entrevista mais técnica, eu falei, não, eu tava, tipo, sair do Brasil pra ir pra outro país, eu tinha que ter muita certeza, né, do que me esperava, assim, porque eu já fui pra empresa que, tipo, falava uma coisa na entrevista, depois era outra, então, tipo, eu começo a fazer várias perguntas que tu vai pegando, talvez, contradições, ou pedir situações, e isso ajuda. Por isso eu preciso ler lá pra ver se eu tô fazendo as corretas. E aquele post, assim, eu também, assim, não... Que uma coisa... Isso de tu genuinamente curioso... A pessoa que tá te entrevistando, ela vai ver isso, sabe? E isso é muito incrível de ter num candidato, sabe? Uma pessoa que tu tá vendo que tá interessada, que tá tomando a decisão, e que se aceitar, vai estar aceitando a oferta, assim, consciente. Tem muita gente que às vezes pega essa dica faz perguntas, sabe? E, tipo, faz uma lista de perguntas randômicas, que claramente ela tá perguntando porque ela acha que ela precisa perguntar. E aí, assim, o efeito é completamente oposto, tá? Então, assim, se tu não tem perguntas, não faz perguntas. Mas sim. É bom de ouvir. E dependendo da pessoa, eu até já falei, olha, eu ia perguntar isso, mas você já explicou tudo, então não tenho muito problema nisso. Essa é uma boa também. E outra também como dica, eu vou falar uma dica, não tô no teu lugar, mas aí você fala se é correto ou não. Porque pela minha experiência, eu vejo as pessoas mais felizes quando eu sei da empresa, sabe? Tipo, ler antes e no LinkedIn. Pra mim é sempre LinkedIn e Glassdoor, sabe? Padrão. Pra ver o que as pessoas dessa posição estão falando, o que as pessoas de engenharia estão falando. Porque às vezes tem uma diferença muito grande quando é o pessoal de sales, a nota que tá no Glassdoor, o pessoal de sales, o pessoal de engenharia. Então, tipo, tento fazer esse filtro ou de produto.
e ver o que a empresa faz, ver os últimos posts, porque eu acho bem legal quando alguém pergunta e eu falo, não, é tal coisa, isso tipo, acho que, principalmente nas empresas que a gente quer trabalhar mais, né, você tá numa que é bem famosa, então é bom a pessoa saber a fundo, assim, o que é, acho que acaba gerando uns pontinhos. É bem bom quando a gente vê que a pessoa estudou, sabe? Mas só o que pode. O que às vezes eu pego, por exemplo, a gente está conversando sobre uma vaga de Scrum Master. Eu estou, né, contratando para uma vaga de Scrum Master e a pessoa vem falar bastante sobre como ela gosta do time de engenharia e como ela gosta e como ela quer ser um front-end developer e como ela gosta do blog Enfim, me dá muito mais a sensação de que ela tá muito engajada com a marca, com a empresa, ela quer muito fazer parte, mas eu não sei se ela tipo, não me dá uma clareza sobre se ela entendeu o papel que a gente vai conversar. Então, se for para escolher o que estudar, eu diria, estuda primeiro a vaga, a informação da vaga, e aí vai para as outras coisas. Glassdoor, para mim, é assim, um must, assim, concordo total contigo. E diferenciar time de sales dos outros também. Porque normalmente os times de sales são diferentes. Mas eu concordo contigo, assim. Principalmente empresa grande tem uma parte operacional, assim, muito grande, então muda. Se for olhar, não tô dizendo que é boa, mas se eu fosse olhar o Uber da vida, sabe? Tem os motoristas, tem a equipe, então, tipo, tem que ver essa diferença, assim, porque eu já peguei diferenças muito grandes de nota, discrepância aí eu comecei a prestar mais atenção nisso. Nessas empresas muito grandes, né, que nem tu trabalhou como Shopify, a próprio MongoDB, existem outros papéis aí de pessoas que fazem esse relacionamento, né, para fora, até com a parte tech, né, como Community Manager ou DevRel, outras coisas do tipo assim. Tu tem também na Mongo esses papéis trabalhando aí? São pessoas que têm a responsabilidade, mesmo que não seja esse cargo, mas têm a responsabilidade de estar interagindo com o desenvolvedor, com a comunidade, para tornar a marca mais atrativa, assim. Sim, eu não faz tanto tempo que eu tô aqui, então acho que eu não tenho tanto contexto para responder tão específico. O que eu posso dizer é que a Mongo tem um time de employer brand, e aí normalmente os times de marketing focado na marca como empregadora são os times que acabam se desdobrando em outros, assim, né? Para falar de dentro para fora, assim. Mas eu não conseguiria te dar muito contexto, mas em geral, sim. Employer brand, times de employer branding, e aí normalmente talent marketing, se tiver comunidade também. E algumas empresas também estão começando a fazer, e já faz um tempo, times de diversidade e inclusão, que são times que focam para dentro e para fora daí também, para tipo engajar com parcerias nichadas, assim. Mas tem mais essa também. Tem os times também, também as empresas maiores vão ter time de só focado em programas de indicação, por exemplo, para conseguir engajar e aí junta com o time de diversidade e inclusão para não deixar tão entrópico. Enfim, cara, é assim um mar de possibilidades. Não deve ser fácil contratar tipo as melhores pessoas, né? Tu tem que fazer muita coisa, não só ficar no LinkedIn procurando, né? Não. Tá, e agora eu queria saber um pouco mais da parte de habilidades, hard skill, soft skill, tipo habilidades interpessoais. Agora vamos supor que eu, Gabriel, falei, cara, eu não quero mais trabalhar com agilidade, eu quero trabalhar como tech recruiter. Eu quero trabalhar muitos remotos, né? Isso eu tenho inveja gigante de vocês, que muito mais gente remota do que agilistas. Então eu decidi mudar de área. O que tu acha, como tu teve aquela mentora lá atrás, o que tu me daria? Claro que para ser um mentor tu precisa me conhecer muito mais, né? Mas dicas gerais de boas práticas, coisas que eu deveria estudar, aprender e me interar mais. Eu acho que uma das coisas, e aí é saber, mas também ter
energia é essa interação constante. Tu vai estar interagindo constantemente com todo mundo, né? Com o hiring manager te perguntando da pipeline, com o teu gerente te perguntando dos goals, e com os candidatos te perguntando, e aí, tem novidades? Então, ter essa... eu não quero dizer paciência, porque eu adoro fazer isso, mas tu precisa ter Tem energia. Né? A gente, uma energia. Essa interação constante geralmente gasta muita energia mesmo. Tipo, em tempo de mais crítico do trabalho, dá pra ver que a gente tá mais cansado. Sim. Acho que como agilista também tu deve ter bastante isso, assim. Então, acho que essa é uma coisa. A outra, e aí tá vinculado, eu acho que a capacidade de gerenciar tempo e ser uma pessoa organizada é fundamental para ter sucesso, sabe? Tu vai ter muita pessoa recrutadora, eu acho que consegue fazer o seu trabalho, mas para performar bem, na minha opinião, tu precisa gerenciar tempo muito bem. Então, acho que isso, organização, documentação, gerenciamento de tempo, acho que são skills boas de se ter também, assim. Capacidade de planejamento, sabe? Ter uma mente estruturada. Eu acho que é bom também. De novo, não acho que todo mundo vai concordar comigo, tá? Tô falando que eu acredito. E eu acho que uma constante curiosidade, assim. Então, porque cada papel, de novo, né? Tu pode estar recrutando para um back-end, por mais que seja tech, seja é parecido, mas os papéis são muito diferentes, os times, os hiring managers são diferentes e tu realmente precisa entender cada contexto, porque tu vai ser o ponto de contato daquele contexto. Então, ter uma vontade de aprender e uma curiosidade genuína, eu acho que é fundamental também, assim. Tecnicamente, isso é uma coisa, assim, que eu acho que a gente ainda como profissão precisa melhorar, sabe? Mas uma comunicação boa. O que eu tô pensando, tipo, e até é a minha bibliazinha que tá sempre do meu lado, eu vou fazer um jabá, que não é pago, né? Mas esse livro do Jan Texer, inclusive eu acho que ele é ucraniano, não sei. Ele é maravilhoso, dá pra seguir ele. Eu posso te passar depois. Qual que é o nome dele? Bíblia. Eu não sei pronunciar. Tá. Ver. Mas vai ficar o nome na descrição e o nome do livro é Full Stack Recruiter. Full Stack Recruiter. E esse livro, ele dá... Ele é a minha bíblia e ele fica literalmente do meu lado, porque, tipo, ele dá dicas de como fazer sourcing, boolean strings diferentes, plataformas diferentes pode experimentar, como fazer um intake meeting, enfim, o processo inteiro. Employer branding, os pilares. Não é um livro que tu vai sentar e te formar, mas é uma bela... Ele é caro, mas se tu trabalha, quem tá ouvindo trabalha em algum lugar, é uma bela coisa de se pedir pro teu gerente pagar, porque, sério, é uma bela fonte de informação, assim. Então, existe técnica, tipo, entender de Boolean strings, o que são, como se faz uma pesquisa na internet para encontrar a gente, essa é uma técnica que eu acho importante de se ter, assim. Mexer em ferramentas como não só ATSs, que se tu tiver experiência com CRM, tá valendo. O que são os dois? Desculpa. ATS é o de Applicant Tracking System. Greenhouse, acho que o Workday até tem ATS, não sei. Lever. Enfim, o sistema que tu vai passar quando tu aplica para um job, aquilo é o ATS. Que não deixa de ser uma ferramenta de gerenciamento de leads. Por isso que CRM, que é CRM, Customer Relation Management, Salesforce é um CRM. Ok. Entendi. Então, eu achei que era algo específico da outra sigla. Específico de recruiter. Tá, o CRM. Não, desculpa. É só porque a estrutura de um CRM e ATS são muito parecidas. Sim. Operacionalmente. Mas enfim, eu acho que essas skills,
Full Stack Recruiter para mim é uma bíblia, e existe um blog que eu gosto muito, que é o Boolean Black Belt, que eu também acho que é uma bela referência de sourcing. Na minha opinião, saber fazer sourcing é fundamental. Mas isso, assim, ainda é um campo bem aberto, assim, acho que não tem muita hard skill. Se tu é formado em psicologia, talvez ajude, se tu tem formação como pesquisador, pode ajudar, mas é um campo muito diverso, assim. Tá, a gente tá falando do teu blog também, do teu Medium. Não, tem esses recursos também. Eu tô falando das referências que eu uso, né? Que o meu conteúdo eu não uso de referência. Mas eu tenho um blog também, eu tenho um Medium, que eu posto bastante coisa para pessoas candidatas, mas a minha intenção é postar cada vez mais para a galera de Talent Acquisition. É verdade. Então, Gabi, muito obrigado. Acho que abriu muito minha cabeça. Espero que abra de mais pessoas também para entender, né, que existe muito mais coisas do que só aquela call que a gente faz, só aquelas perguntas, né, a prestação do que é a empresa e a pergunta de quem somos nós. Acho legal e acho que parabenizar também pela tua dedicação, de estar sempre postando coisas, né. Tem uma coisa que eu ouvi uma vez, né, eu acho que foi num curso chamado de Management 3.0, que ele dava o exemplo de profissionais, né? Por exemplo, existem profissionais e profissionais. Então, aquela pessoa que está na caixa do mercado e está passando as compras, ela é um excelente profissional, sabe? Aquela pessoa que está lá, dá um bom dia, fala como você tá, sabe? Fala, olha, tal preço é diferente. Eu acho que ele fala, é um a mais que poucas pessoas fazem, né? E eu acho legal quem cria conteúdo e tu cria bastante, então parabéns, é uma honra novamente trazer você aqui e conversar até sobre coisas que eu li no teu próprio Medium e LinkedIn. E para fechar, se tu quiser deixar algum link, dar algum recado final, o espaço é teu. Ai, cara, muito obrigada, sério, eu tô bem, eu fiquei muito feliz com o convite, adorei o papo. Eu tô sempre aberta, então também se alguém quisesse conectar comigo no LinkedIn, talvez eu demore para responder, mas eu sempre respondo, eu curto muito manter esses contatos. Tento ficar ativa, algumas vezes não dá tanto para postar, mas tento manter uma atividade lá no LinkedIn, no Medium também dá para me seguir, e é isso aí, continuar a conversa aberta, assim, sempre. Eu fico à disposição. Tá bom, então eu já deixo o convite para outros episódios, que é como é o trabalho aí no Canadá. Você já tem uma experiênciazinha aí. Isso, com o frio. Então, eu faço vários episódios sobre isso, né? Então, acho que seria legal contigo. E quando tiver esses posts aí mais voltados para os recrutadores também, quiser bater um papo, porque é um assunto que eu gosto, porque entra muito em comunicação, cultura, biases, né? Tipo, comportamento. Então, vou acompanhar e quando tiver alguns, a gente pode marcar um outro bate-papo sobre esse assunto, porque acho que eu tenho impressão, talvez esteja errado, mas que com a pandemia apareceu muito mais pessoas, tech recruiters. Então, eu acho que existe... E quando mais gente você tem na profissão, mais carece bons materiais, mais comunicação, as pessoas com experiência para guiar quem tá, né? Para que daqui a pouco eles também criem o caminho deles, eles criem conteúdos, mas precisa dessa iniciação. Então, fica o convite aberto e, de verdade, sempre que eu falo fica o convite aberto assim, eu sempre pingo a pessoa novamente, então pode esperar que daqui a pouco pode pingar. A gente fala. Então, muito obrigado e até a próxima. Claro, um prazer. Muito obrigada.